Alô, amigos da RDK Comunicações. Eu sou o jornalista Elton de Andrade, hoje 11 de agosto de 2022, e vamos a mais uma entrevista esportiva, hoje com Fabrício Meneghini, coordenador do Campeonato Piá. Olá, Fabrício. Olá, Elton, tudo bem? Estamos à disposição aí, um prazer falar contigo. Tá bom, meu querido. Vamos começar então com um resumo do nosso Campeonato Piá 2022. Campeonato Piá 33, que desde 89 sendo disputado em Lajeado, campeonato tradicional, todo o estado do Rio Grande do Sul. No campeonato hoje, esse ano teve 120 times, 13 semanas de campeonato, mais ou menos 1.500 atletas participando, 8 categorias, tem mais ou menos 1.500 gols, 300 jogos. Campeonato assim, bem trabalhoso de montar, mas muito gratificante ver o resultado dele. E sábado passado, no dia 6, finalizamos ele com os campeões da categoria Ouro. Só um resumo assim, tu tens ideia de quantos participantes e visitantes? Não foi feito nenhuma... Para assistir os jogos? Assim, participantes deve ter mais ou menos, né? A gente tem a projeção assim, de atletas é 1.500, a gente tem esse número de atletas inscritos, tá? E a projeção de pessoas que assistem os jogos aos sábados lá no parque, em média 1.000 pessoas por sábado passam para assistir os jogos. Então tem jogos de futebol profissional que não tem esse público. É verdade. E aí vai familiar, vai pai, mãe, vô, vó, né? Então é legal que toda a família se reúne lá, leva o chimarrão, passa a tarde assistindo os jogos lá e tal. Então, tranquilamente, 1.000 pessoas por sábado passam no parque. Essas pessoas vêm de fora de Lajeado, muitas delas, depois vêm na cidade tomar um lanche, vêm usar o nosso comércio. Então, além do campeonato ter o esporte, a gente gira toda a economia da cidade aos sábados à tarde. Mas que bacana. Quantas rodadas foi? 13 rodadas. 13 rodadas. Isso. Deveria ter sido 12. Teria sido 12. Mas por problemas... Tema de umidade na quadra, nunca aconteceu. Primeira vez, no dia 16 de julho, deu uma umidade que ficou impossível de jogar. A quadra virou uma água, umidade, e tínhamos que adiar. Até para as crianças ninguém se machucar e tal, né? Optamos em adiar. No Rio Grande do Sul teve problemas e outros, até os profissionais do futsal teve problemas, né? Não sei se tu conseguia assistir os jogos, mas tem ideia de um dos melhores jogos que falaram para ti? Uma repercussão maior. A gente teve os jogos sábado, agora foram todos bons jogos, né? Foram jogos equilibrados, não teve nenhum jogo na final ali que teve goleada. Tanto que nos 7 jogos finais da categoria Ouro, agora sábado passado, 4 foram nos pênaltis, as decisões, né? Então, o nível foi muito alto, né? Foi bom. De 5? De 7 jogos, 4 foram nos pênaltis. Puxa, bem equilibrado. Bem equilibrado, mostra bem o equilíbrio deles, né? E jogos de alto nível. Lembra das cidades que chegaram às finais? Sim, tem basicamente Lajeado, né? Eu te pego aqui a tabela de sábado. Sim. Na final tivemos então o time do Acessos Grêmio de Lajeado, o Agéstica Santa Cruz, Rui Barbosa, que é Lajeado Arroio do Meio. Bola cheia, veio 2 categorias, que é de Venâncio Aires e Mato Leitão. No feminino tivemos a UBF de Venâncio Aires e o Baile Munique de Teutônia, que fizeram a final. E na final de 2009, o Grêmio e o Alaf. Então essas cidades que disputaram as finais. Coisa linda. Ao todo o campeonato teve 18 cidades representadas. Desde o começo do campeonato. 18 cidades. De todo o Vale do Taquari. Poucas cidades não tiveram nenhum representante. Bom, então, como tu disseste, os melhores jogos foi os finais. Apesar que todos os jogos é praticamente uma decisão para eles, né? A forma que o campeonato foi disputada bastante em primeira fase em grupos, depois era eliminatórios até chegar à final. Então todos os jogos foram bem disputados assim, né? E teve poucos jogos que teve uma goleada, assim, tipo um 7, um 8-0, assim, né? Não teve nenhum jogo assim, não teve vários jogos assim, teve mais ou menos um nível, mais ou menos padrão, assim, né? Então, e VO existiu? Nessa edição não teve um VO. Um VO só, né? Parabéns. Isso é uma coisa difícil de acontecer, a gente conseguiu até sanar. A equipe antes não pôde vir por questão da cidade, teve evento na cidade, que eu acho que até uma comunhão que teve na cidade não pôde vir. Então ele avisou antes, avisou que tinha um aniversário dele que não iria vir, então as equipes nem precisaram vir a Lajeado, né? Então a gente conseguiu sanar isso aí também. Que beleza. O que melhor aconteceu, depois a gente pode fazer uma coisa mais abrangente. Eu tenho uma pergunta da Helena Maria Bazejo, não sei se tu conhece. Grande Helena Bazejo, com certeza. Eu vou tocar aqui para te responder para ela. Bom dia, eu sou Helena Bazejo, colaboradora da RDK, e eu queria que o Fabrício falasse
sobre a importância geral do Campeonato Piá, sobre tudo o que ele envolve, o que ele representa para todos os envolvidos, os que estão na quadra, os que estão fora, os bastidores, fazer um apanhado geral de uma competição tão longeva e que é exemplo de organização em todo o Rio Grande do Sul. Grande Helena, prazer falar contigo, Helena, mesmo por mensagem, é uma lenda no esporte em Lajeado. O campeonato então está na edição 33, então é tradicional, isso já é fato. Ele tem uma importância primeiramente para as crianças, para terem sua atividade esportiva, para terem a sua disputa, mas aprender também a ganhar e a perder, né, a ter esse aprendizado desde pequeno. A gente procura também com as crianças ter essa questão dos professores, de ter respeito com os pais, respeito com os adversários. A gente botou uma regra no campeonato, desde que a gente está cuidando dele, é obrigatório, acabou o jogo, tu ganhou, perdeu, tu tem que cumprimentar o adversário, tem que ficar na quadra, dar a mão para o adversário e depois sim sair da quadra. E quem não sai, a equipe é punida por uma pontuaçãozinha na taça de disciplina, né? Então isso é muito importante. E também a questão da economia da cidade, que não comentei antes. O campeonato gira 1.500 crianças, são 120 times, então gira a loja que vem material esportivo, gira a loja, a lancheria, ela gira um pouco uma sorveteria para fazer um lanche para a gurizada, né? Lá no Parque do Imigrante tem um bar também que gira toda a economia pro senhorzinho do bar, é o campeonato que dá a renda para ele grande assim, é o campeonato que tem, né? Então ele é muito importante por todos esses motivos aí. E é um marco de Lajeado também, né? São 33 anos de campeonato, não é pouca coisa, né? Tu nem era nascido, né? Sou, não. Tu já era nascido quando começou o campeonato? Só tenho cara de guri. Tenho 42 já. 42, 33, 9. Bom, 9 anos. 9 anos eu tinha, tá bacana assim. Bom, essa foi a pergunta da Helena Bassege, então. E qual a importância das equipes que vêm de fora para nós aqui, para vocês? Não, é muito importante assim, todas as equipes elas agradecem o convite que nós damos a elas, porque na cidade, né, não tem um campeonato assim nas duas cidades. Tem um campeonato que é um torneio de um dia, um torneio de 2 dias, mas o campeonato, nos modos do Campeonato Piá, nenhuma cidade aqui ao redor nosso faz. Né, com arbitragem, com premiação, com um local adequado, então, com toda a divulgação que a gente faz. Então nós vamos agradecer por poderem participar. O campeonato, assim, a marca dele é que não é um campeonato cobrado inscrição. O valor da inscrição hoje é uma carga de leite com 12 litros, que depois a gente doa para as instituições do município. Né? Então o campeonato é praticamente de graça. Então eles nos agradecem por ver a Lajeado participar disso. Então a Lajeado fica uma referência no esporte por esse motivo também. E tu está ensinando eles a copiarem ou queres que eles continuem jogando conosco aqui? Não, a gente é aberto a todos, a gente dá sugestões para fazer na cidade deles também o campeonato, a gente já deu sugestões de tabela, de montar formato do campeonato e tal, né? Então a gente não é uma exclusividade nossa, a gente procura sempre difundir o esporte, desenvolver o esporte cada vez mais em todas as cidades. O campeonato Piá já é tradicional, ou seja, não tem mais como parar. Né? Tu vai fazer mais 39 anos, ou mais não sei quantos anos tu vai fazer, né? Sim. Mas vai continuar seguindo esse campeonato. Eu tenho uma pergunta também, se eu conseguir botar no ponto aqui, do Lisandro Lourenço, Lisandro Marrom. Não sei se tu já ouviu falar desse rapaz. Ele é um comentarista da hora e é o professor aqui. Sim. Tu deve conhecer bem ele. Vamos ver a pergunta dele. Olá, Elton. Olá, Fabrício, coordenador, tudo bem? Eu sou o Lisandro, né? Pai de um aluno, na verdade, um desportista que jogou na Copa Piá aí desse ano, representando o capitão. E uma pergunta que eu queria fazer é sobre a possibilidade da Copa Piá ter etapas prévias, por exemplo, uma etapa em outras cidades, não somente em Lajeado, porque em alguns momentos ou algumas escolinhas aí tem dificuldade de locomoção, né? E especialmente para vir nos sábados à tarde. E se fosse fazer etapas prévias em outras cidades, por exemplo, uma em Teutônia, uma em Encantado, uma em Arvorezinha, enfim, outras cidades aí que ficam um pouco mais longe de Lajeado e que aí trariam um pouco mais de escolinhas para... Marrom, boa tarde, prazer falar contigo. Então, essa é uma questão mais complexa de fazer, não é fácil, porque o campeonato é organizado por Lajeado, pela prefeitura de Lajeado, então levar ele para fora, como sendo do município de Lajeado, não é tão simples assim. O que pode ser feito por cidades, uma cidade fazer uma seletiva,
Tipo capitão. O capitão faz uma seletiva, lá em cidade de capitão, bota o campeão municipal a disputar o campeonato. Uma coisa nesse sentido assim poderia ser feito, né? Mas assim a gente fica aberto a todas as cidades, né? A gente tem, por exemplo, 18 cidades participando, então vem times de todas as cidades participar, né? O capitão teve esse ano disputando no feminino e no masculino times. Inclusive a guria do capitão foi goleador do campeonato. Luísa Zanottelli foi goleador da categoria feminina do campeonato. Então foi bem resultado. Ela fez 11 gols. O capitão foi campeão na categoria prata da categoria feminina, né? Então foi bem representado o time de capitão. A ideia é boa desde que venha deles lá, porque a administração de Lajeado tem que trabalhar em cima disso aqui. Agora, se eles fizerem um pré-candidato, um pré-campeonato e mandarem os campeões e ajudando com recursos, tudo bem, porque a nossa administração não pode fazer isso. Né? Eu não posso, como Lajeado, botar um jogo lá em capitão, né? Eu botar arbitragem, botar a equipe para trabalhar, né? Não tem como justificar isso assim, né? Mas sim, podia capitão, a cidade de capitão, organizar a seletiva e mandar o seu campeão para cá. O que precisar, nós estamos à disposição também. Vamos ajudar a montar um carnê e tal, uma ideia, né, de divulgar também, a gente fica à disposição para... Inclusive, nós estamos na sala de reuniões aqui da Secretaria da Educação, né? Está aberta para alguém queira se reunir contigo aqui, bater um papo, formular algo semelhante. Né? Está à disposição, sim. Agradecemos a pergunta aqui do Lisandro Marrom, eu chamo ele, né? Lisandro Lourenço, que bastante nos ajuda aqui. E como é que tu faz essa tua estrutura? Como é que tu não trabalha sozinho, né? Como é que tu consegue fazer isso? A nossa equipe hoje é com 4 pessoas que trabalham na parte esportiva aqui na CCL, uma equipe pequena até, né? A gente monta o campeonato, a gente começa a montar o campeonato lá quando virou o ano. Por janeiro a gente começa a estruturar o campeonato, a montar um plano de aplicação para o campeonato, né? Que tem que fazer assim para passar para aprovação, passar o nosso prefeito dar ok. Então é tudo um processo mais ou menos longo. Então a gente procura divulgar o campeonato, lançar as inscrições sempre 2 meses antes de começar o campeonato. A gente abre as inscrições, abre o site para inscrições e começa a receber os dados dos atletas. Após isso... Certo, mas esse grupo que trabalha lá não é só tu nem essas outras seleções. Quem são os daqui? Trabalha diretamente. É eu, Andrea Hettinger, o Sérgio Feldens e o Luiz Antônio Silva, o Kiko, o professor Kiko, que nos ajuda diretamente no campeonato lá. Certo. Mas na montagem do campeonato aqui é eu, Andrea e o Sérgio, que montamos a estrutura do campeonato. E lá tem mais gente que colabora com vocês? Não, terceirizados ou não? Não, na verdade lá no campeonato tem a equipe de Teutônia Arbitragem, que é contratada via licitação, que eles contratam lá, chegam lá e apitam os jogos, né, contratado por nós, mas o resto da equipe é nossa. É eu, o André e o Kiko que estamos lá. E, claro, e o pessoal da comunicação que tira foto também, né, que é a Camila, nossa... Mas faz parte da comunicação. Isso aí. Parabéns, muito enxuto. É bem enxuto, né? Como a gente falou, é 13 semanas, é bem cansativo, mas é muito legal, assim. É uma coisa que nem agora, sábado não vai ter, e já dá uma falta, né? Pô, sábado eu não vou ter campeonato pé pra ir. Mas é... Fazer assim, Fabrício, vamos tomar uma água, um cafezinho, depois vamos lá, tem uma pergunta do Emerson Neves e mais alguma coisa que a gente pode ter deixado fora aqui para falar sobre o Campeonato Piá 2022, número 33. 33. Coisa linda. Tá, meu querido? Já voltamos.